Um dos grandes benefícios da impressão 3D é justamente a personalização de produtos que não existia antes. Quando a gente consegue mesclar a modelagem 3D junto com a impressão 3D, a gente consegue criar produtos inovadores ou produtos com demandas já existentes. Porém, antes do processo de produção, se você não domina algumas técnicas de configuração e também de resolução de problema, você pode perder tempo e também gastar material. Meu objetivo nesse vídeo aqui é te passar um resumo dos principais problemas e como resolvê-los, assim como também o que causa esses problemas. Turma, antes de continuar, eu quero mostrar esse site aqui para vocês, ó, que é muito útil principalmente para você que tem problemas com impressão 3D e não sabe como resolvê-los, tá? Mostrando o problema e a solução desse problema. Então, a gente vai falar nesse vídeo, por exemplo, do ABS, né, que ele pode sofrer ali rachaduras, e aqui já tem um guia, ó, de como resolver a causa geral desse problema, a descrição do problema e as soluções, beleza? Como eu já tenho experiência aí, eu sei basicamente como ir na raiz do problema quando o assunto é impressão 3D, tá? Obviamente todo dia a gente aprende alguma coisa nova e com isso você vai conseguir aí, ó, acelerar também muito rápido, tá, os seus resultados, uma vez que você consegue visualizar na prática que o que já é o seu problema e a possível solução, beleza? Então vamos pro vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo de modelagem, impressão 3D, negócio, se inscreva no canal caso você não for inscrito, e eu peço também que você deixe o seu like para fortalecer, além disso, para que a gente entenda que esse conteúdo aqui está sendo importante para você, beleza? A gente tem postado aqui no YouTube uma série de vídeos para ajudar iniciantes nesse processo, e a gente acredita que com conhecimento você consegue alcançar os seus resultados muito mais rápido, uma vez que você não fica dispersando energia aí com coisas ou assuntos que não importam muito, beleza? Então vamos lá para mais um vídeo. Turma, o primeiro erro mais comum aí que todo iniciante tem, eu mesmo tive esse tipo de problema, é sobre o nivelamento da mesa, tá? Quando a sua peça ela desgruda e com isso as demais camadas elas vão sendo influenciadas ali diretamente. Quando a sua camada ela tá perfeita, todo o restante da peça ela vai construindo ali sobre uma base também sólida, tá? O que acontece? Esse problema normalmente é ocasionado, tá, por nivelamento da mesa, temperatura de primeira camada ou altura da primeira camada. Existem alguns outros fatores também que influenciam, como a velocidade e também a refrigeração. E a velocidade da primeira camada de impressão ela pode ser configurada no software de fatiamento. Independente se você usa o Cura, o Prusa ou outros softwares de fatiamento da peça, você consegue alterar essa primeira camada para que ela seja um pouco mais lenta, tá? A gente recomenda aí que você utilize entre 15 a 20 milímetros por segundo, porque isso aí vai garantir que a sua peça ali, ela seja depositada na primeira camada com êxito, tá? Então, se a sua temperatura também estiver bem regulada, como a gente já falou aqui, né, sobre o fluxo de saída ali do filamento, se a altura de primeira camada, que é normalmente igual às demais camadas, e também se o nivelamento, né, da sua mesa ela estiver coerente ali com um distanciamento em Z de no máximo 0,1 milímetro, né, esse 0,1 milímetro pode ser encontrado através de uma folha de papel. Então, quando você faz essa regulagem ali no Z, tá, entre o bico de impressão e a mesa, nos 4 cantos dela, tá, você consegue ter mais êxito nesse processo de primeira camada. Segundo problema, enroscamento do filamento, principalmente por temperatura, tá, ou materiais de má qualidade. Então, a gente nunca recomenda que você utilize aí materiais, os mais baratos que você acha na internet, porque normalmente esses materiais eles são reaproveitados, tá? E alguns deles vêm com alguns resquícios, tá, de impurezas dentro dele. Isso pode ocasionar aí entupimento do seu bico de impressão, e optar por filamentos de qualidade, tá, é fundamental para que você também tenha no final do processo peças de qualidade. Isso está diretamente ligado com a qualidade da sua peça final, beleza? Se caso você precisar fazer adaptações, tá, do seu material, ou seja, se você precisar, por exemplo, trocar o PLA pelo ABS, você imprimiu o PLA e você precisa imprimir a ABS no caso, você precisa também fazer essas alterações dentro do software de fatiamento. Eles possuem ali a temperatura recomendada diferente, tá? Normalmente o PLA fica entre 190 até 210 graus,
Já o ABS, ele precisa de uma temperatura maior, né, entre 230 até 240 graus, e se você não faz essa alteração de temperatura, isso também pode ocasionar entupimentos, beleza? Normalmente as impressoras 3D, elas vêm com kit de manutenção e apenas com aquelas chaves ali já é possível fazer caso você tenha o desentupimento do seu bico, beleza? A cada 5 quilos de filamento, mais ou menos, a gente recomenda que você troque esse bico de impressão. Então, se você tem só um, que é o que veio com a impressora 3D, eu já recomendo que você deixe em estoque alguns modelos, tá? Tanto com 0,4 quanto com 0,6 milímetros, uma vez que você consegue também ganhar tempo utilizando bicos maiores. Obviamente, você precisa fazer adaptações na regulagem da impressora, e quando você está utilizando bicos maiores que 0,4, você consegue também ganhando velocidade, né, através da altura de camada. Então, por exemplo, o bico de 0,4, a gente recomenda ali uma altura de no máximo 0,32 milímetros. Já bicos maiores, como 0,6 milímetros, você consegue ir até 0,45 de altura de camada. Isso é muito alto e vale a pena você ter bicos para você fazer testes também com o seu produto. Se não influenciar, por exemplo, no resultado final da sua entrega, isso pode ser também uma boa opção. O terceiro problema, pessoal, peças ressecadas e rachadas ou deformadas, tá? O que que acontece? Quando você está utilizando principalmente o ABS, ele tem ali, tá, como característica sua, uma retração maior. Então, se você não tiver, por exemplo, uma proteção lateral ou então um fechamento na sua impressora 3D, elementos externos como o vento pode influenciar diretamente na qualidade da sua impressora, tá? Então, se você for utilizar materiais como o ABS, por exemplo, o PETG, garanta que a sua impressora 3D ela está em um local adequado para essa finalidade. Lembrando que cada impressora 3D tem as suas limitações e, como todo processo de produção, ela tem também os seus cuidados para que te entregue uma peça de qualidade e também com precisão, beleza? Quando você usa, por exemplo, lá no software de criação em 3D, algumas características, né, como ângulos maiores de 45 graus e manda para o software de fatiamento, principalmente com materiais desse tipo, tá? O ABS, por exemplo, é comum esse tipo de problema. Então, toda vez que você for utilizar esse tipo de material, tome esse cuidado para que ele também seja evitado. Quarto problema, pessoal, aquelas teias, tá? Aquelas teias são ruins porque aquilo ali nada mais é do que um fluxo, tá, de material derretido saindo pelo bico através da sua movimentação. Então, a configuração retração é o que vai resolver esse problema, tá? Então, se você puder fazer aí um cubo de calibração, uma torre, na verdade, né? 2 torres ali com essa movimentação ali para regulagem, você consegue fazer em 15 minutos esse teste. Tá? No meu Instagram, caso você não me siga, @3DWilsonCNC, eu tenho um tutorial lá que eu mostro esse processo do zero, e através da criação dessas 2 torres, a gente consegue mandar para o software de fatiamento, e através dali a gente consegue colocar o padrão que é recomendado, principalmente para Direct Drive, de uma distância máxima ali de no máximo 1 milímetro. Então, se você estiver utilizando outros tipos, né, como o Bowden, por exemplo, que a distância do filamento ali é maior entre o bico de impressão até a extrusora, você consegue utilizar ali entre 3 até 4 milímetros. Com materiais mais avançados, né, como o TPU, que é aquele material flexível, a gente consegue utilizar ali essa retração. Na verdade, nem consegue, a gente deve utilizar de no mínimo ali entre 9 até 10 milímetros, tá? Com uma velocidade muito baixa também, para que quando esse filamento ali ele seja puxado, ele não fique preso ali no bico de impressão já derretido, tá? Então vale a pena você levar isso em consideração e anota aí para você quando precisar utilizar. Quinto problema, ruídos e vibrações excessivas. A impressora 3D é um processo de produção muito preciso. Então, se a gente levar em consideração aí o quanto ele consegue pegar de medidas, é muito baixo, né? Um paquímetro, por exemplo, é capaz de achar essa medida, que é 0,05, tá? É metade de 1/10. Então, caso a sua impressora 3D ela não estiver bem regulada, tanto ali nos eixos quanto nas correias, pode ocasionar ali algumas vibrações, que no final do processo ocasiona para você falta de qualidade em suas peças. Então sempre faz a conferição ali, tanto da mesa de impressão quanto nos eixos, né, que são os elementos ali mais críticos em relação a processos de
produção. E você pode também fazer uma limpeza, tá? A cada um dia aí de utilização da sua impressora, ali naqueles cantos que normalmente a gente não consegue ver, tá? Então, com um pincel mesmo, você consegue fazer essa limpeza e evitar que filamentos ali fiquem entre a correia e o rolamento. Pode também evitar problemas em relação à qualidade e também linhas aparentes da sua impressora 3D, beleza? Por fim, turma, temos o sexto problema, que é normalmente ocasionado ali, tá? Por falta de material. Aquelas aberturas, principalmente em peças, né? Onde a gente tem, olha só, essas faces aqui curvadas, onde quando a impressora 3D ela vai fabricando a camada por camada no sentido XY, tá? Na parte superior ali, por deposição de material, a gente consegue perceber algumas aberturas, tá? E isso pode ser evitado colocando mais material. Como é que a gente coloca mais material nessa região? Dentro do software de fatiamento, existe uma aba chamada em perímetro, topo e base, tá? No topo, a gente recomenda que você utilize uma quantidade de no máximo 5 camadas, porque quando a impressora 3D ela vai fabricar modelos complexos como esse, e existe ali partes arredondadas, tá, no canto superior, ela vai depositar ali mais material, que vai fazer o fechamento de todo aquele perímetro que ficou aberto. Outra coisa que pode ser utilizado também para resolver esse tipo de problema é justamente a quantidade de linhas de parede. Então, para casos assim, o mínimo de parede que é recomendado é 4, e isso também facilita que você tenha ali um preenchimento total dessa parte superior. Outro fator também que pode influenciar para essa má qualidade de topo é justamente o preenchimento. Então, um preenchimento ali tipo giroide vai facilitar, tá, que você não tenha ali o bico de impressão tocando em algum ponto da peça, e esse tipo de preenchimento vai te ajudar principalmente entre 10% até 15% ali, uma base sólida para que você tenha toda essa superfície ali da parte de cima feita com êxito, tá? Então toda essa parte ela vai ficar tampada ali, ajustada conforme você programou no software de fatiamento. E aí, me conta aqui nos comentários se você já passou por algum desses problemas e se você conseguiu resolvê-los. Se inscreva no canal, tá? Deixa o seu like também para fortalecer. E caso você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa no campo disponível abaixo que eu vou responder você aí do outro lado, beleza? Um abraço e até a próxima. Valeu!